Senhor presidente, colegas vereadores, o motivo que eu subo à tribuna hoje aqui é para falar de uma situação que vem acontecendo, recorrente, um problema recorrente que vem acontecendo aí comigo, sobre uma solicitação que eu tenho feito para o nosso governo municipal, já pela segunda vez que eu procuro o governo, um assunto simples que eu vejo que é de interesse do governo, que eu vejo que é favorável e não há, de contrapartida, parece que um interesse, pelo menos não é demonstrado esse interesse, não foi demonstrado a mim, e também não parece que não há uma provocação do governo em relação a esse assunto, que é sobre recursos. Emendas parlamentares, que tem tanto sido falado aqui, que então busque recursos, e quem tiver condições de buscar recurso para ajudar o município para a área social, para a área da saúde, enfim, para os vários assuntos que tem aí, que busque, e que de preferência vá antes conversar então com o executivo para ter uma definição se pode ser repassado ou não os recursos. E pela segunda vez, ainda na administração anterior desse mesmo prefeito, né, na administração anterior, como presidente do partido, eu procurei para repassar o recurso para uma determinada instituição sem fins lucrativos e simplesmente fui encaminhado para um técnico, para uma técnica, para uma servidora, com todo respeito à servidora que está ali fazendo o seu trabalho, ela que é da área de gestão e não tem autonomia, chega àquele ponto ali, ela só diz, a entidade não consegue receber, e era isso. Eu não consigo habilitar a entidade, eu não consigo... e além daqui, só consigo te dizer que a gente não consegue repassar o recurso. E aí eu pergunto o seguinte para essa administração, poxa vida, uma entidade que está há mais de 30 anos prestando um serviço sério para a nossa sociedade. Uma entidade que está, inclusive, há mais de 30 anos no mesmo endereço, nos mesmos moldes de trabalho, que há muito tempo já recebe verbas, fundos nacional para pagamento de verbas lá nessa casa terapêutica nacional, e quando foi pelo presidente nacional cortado esses recursos, veio a seguinte... questionamento de parte do governo municipal dizendo que ia ser cortado também a única verba que o município ajudava, que era com psicóloga e nutricionista. Diz que tinha uma circular dizendo que tinha que ser proibido. E quando retornou as vagas, algumas vagas, né, porque lá é sempre superlotação, é 60, 70, 80 pessoas constantemente, porque eu acompanho o trabalho lá diretamente ligado com o trabalho voluntário que eu faço há 25 anos. Eu conheço bem o trabalho lá, sério que é feito. Aí voltou algumas vagas pagas nacionalmente, mas aquele auxílio nutricionista, de psicologia para a saúde mental das pessoas não voltou. Como é que daí, quando se ateram, quando foi no momento de cortar e quando foi no momento de voltar, então por que não voltou? Então, assim, eu tenho muitos assuntos, muitos questionamentos a ser feito. Eu vinha procurando diretamente o líder do governo, os secretários, o governo para soluções, mas como não estou sendo atendido, eu vou começar a usar desse recurso que a gente tem, então, para poder pontuar. E como a gente aqui, cada sessão não tem muito motivo de fala, muito momento de fala, muita oportunidade de fala, eu quero aproveitar cada momento que eu tiver e quero aproveitar o dia de hoje, inclusive, né, que é o Dia Nacional da Fraternidade, e quero ler aqui uma última frase, uma última mensagem aqui para encerrar minha fala. Como hoje celebramos o Dia Nacional da Fraternidade, que possamos construir uma cidade mais justa, onde ninguém fique para trás e todos sejam acolhidos com igualdade, dignidade e amor ao próximo. Fraternidade se faz com atitudes. Aí se ouve falar que é anunciado de mais 100 vagas iniciais aqui, mas pode chegar até 200 vagas, onde não tem sido dado o mínimo suporte para as existentes. Tem o Celeiro de Cristo ali no bairro Reolon, e tem uma unidade lá fora, que tem 70, 80 pessoas lá, nem sequer acesso a habilitar essas entidades, a acesso ao banco de alimentos, gente. Nem isso. Impossível, inaceitável isso. E eu vou batalhar por isso, vou bater nessa tecla e vou atrás de igualdade e de direitos iguais. Obrigado, presidente. Obrigado.